João 8, e versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno? Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos ler o versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Versículo 23. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Vamos ler versículo 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só isto que vamos ler. Nesta leitura nós podemos observar o que o Espírito Santo procura destacar as pessoas em relação ao Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que o assunto em destaque aqui é o pecado no ser humano. E nós temos 3 situações que cada uma pessoa enfrenta com este assunto. Inclusive você, inclusive eu. Qualquer pessoa no mundo vai enfrentar um desses 3 assuntos, 3 situações que temos aqui. Primeiramente, nós temos uma mulher condenada pela lei de Deus por causa do seu pecado. Ela recebeu o perdão de Deus, recebeu o perdão de Cristo, foi liberta, voltou para sua casa com os seus pecados apagados, tirados. Isto é salvação. Vamos aprender como isso aconteceu? É o mesmo que acontece quando uma pessoa se salva? O segundo ponto, o segundo tipo de pessoa se encontra naquele grupo de homens que ficaram convencidos que eles eram pecadores por Deus mesmo, pelo Senhor Jesus. Você notou? Eles ficaram desarmados, eles ficaram convencidos diante de Deus. Nós somos pecadores também.
mas voltaram para suas casas assim? E nós temos o último tipo de pessoa, aqueles que morrem em seus pecados. Notou na leitura? O Senhor disse: morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Em uma dessas três classes você vai voltar para casa hoje. Salvo, convencido que você é um pecador, mas enfim não recebe o perdão. E se você morrer em seus pecados, para onde Cristo foi, para o céu, Ele disse: vós não podeis vir. Vamos analisar um pouco esses pontos, esses três tipos, porque acredito que o que mais lhe interessa e o que mais interessa a mim também apresentar para você é como você pode ser salvo. Como esta mulher aqui, voltar para sua casa perdoado. Olha, meu amigo, isto é a melhor coisa que você poderia receber, não só hoje, mas durante toda a sua existência nesta terra. Porque na hora da morte, você vai levar, se tiver, a salvação. Senão você vai partir com a sua alma carregada com seus pecados para a eternidade. Dinheiro, filhos. E pode morrer junto, como acaba de morrer aí 5 da mesma família. Mas cada um vai para a eternidade sozinho, para o lugar que ele mesmo escolheu, ela mesma escolheu. Então, seria bom você, meu amigo, olha, aproveitar desta salvação para o seu bem espiritual. A finalidade do Evangelho de Deus neste mundo é para levar as pessoas a compreender a necessidade urgente de serem salvas. Mas não só isto, da grande possibilidade, da certeza que você pode ser salvo. Isso é melhor. Porque só o fato de que somos pecadores é muito interessante, nós estamos sendo avisados por Deus, mas se Ele não nos oferecesse o remédio, não nos oferecesse salvação, que tristeza, que calamidade, que miséria seria para todos nós. Nem íamos querer ouvir o Evangelho, ouvir o resultado de um exame que não tem cura. Que valor tem? Só para aumentar tristeza para a pessoa e para toda a família. Mas a boa notícia do Evangelho é que você e eu somos pecadores, mas que existe salvação. E Deus quer e pode salvar perfeitamente. Os que por Ele se chegam a Deus, por Cristo se chegam a Deus, Ele pode salvar. Ele me salvou, salvou tantos. Ele pode salvar você. Vamos considerar esta senhora. Nós lemos que o Senhor Jesus cedo, Ele veio do Monte das Oliveiras, aonde Ele estava orando aquela noite, e Ele voltou para o templo em Jerusalém cedo. E Ele estava ensinando as pessoas. Naquela época já havia pessoas que gostavam de ouvir o Senhor Jesus, de aprender. E nós lemos que esta mulher foi trazida por estes homens. A lei condenava o pecado dela. Eles até citaram a lei para o Senhor Jesus. Eles disseram, olha, tal pecado e tais pessoas, a lei ordena que seja apedrejada. Então o que tu diz? É justamente o que a lei faz. Eles não estavam errados quanto a isto. A lei nos condena. Se não por este pecado específico que nós acabamos de ler, por outros. A lei nos condena. Esta mulher estava perante o Senhor Jesus, o Filho de Deus, condenada pela lei de Deus.
Nós vemos, tinha bastante homens ali, mas era uma pessoa só condenada. Ela não reage, ela não se defende, ela não coloca desculpa, dizendo que a carne é fraca. Enfim, a gente cede, na hora da tentação, a gente, enfim, cai. Ela não diz nada. Ela reconhece. Eles têm razão. A lei de Deus tem razão. Eu estou condenada perante Deus. Eu sou uma pecadora. Eu mereço o castigo divino por causa dos meus pecados. Era esta situação que esta mulher se encontrava. Talvez se deixasse ela sozinha, ela não vinha ao Salvador se prostrar aos pés dele dizendo que era culpada, mas nós vemos que a lei a condenou. Não é assim? A mesma coisa, meu prezado ouvinte. Você ou eu, sem a palavra de Deus para nos avisar que nós temos pecado contra Deus, e pecados sérios, pecados que vão levar a nossa alma para o inferno, nós também ficaríamos tranquilos, acumulando mais pecado e pecados contra Deus, indiferentes, amando essas coisas e continuando no mau caminho. Mas você, meu amigo, você desde deste lado, do primeiro até o último banco, você sabe que a palavra de Deus avisa que você é um pecador condenado por Deus. Ou você não sabe disso ainda? A Bíblia diz, e você acabou de ouvir o Senhor Jesus mostrando que o ser humano, como nasceu neste mundo, nasceu no caminho largo e espaçoso, que o seu fim é a perdição. Mas a questão é o que nós fizemos com esta informação vinda de Deus, com este aviso tão solene. O que você faz? O que você tem feito? Tem tirado o seu sono? Eu me lembro quando eu perdi o meu sono por causa dos meus pecados. Não eram os pecados dos vizinhos, dos meus amigos, das minhas amigas. Era o meu pecado. Porque eu estava vendo outros pecadores morrendo, indo para o inferno, e o próximo podia ser eu. Nós vemos aqui qual é a postura de uma pessoa que vai ser salva. Não tem desculpa para os seus pecados, ele reconhece que Deus tem direito de o condenar por causa dos seus pecados e lançá-lo no inferno. Será que este é o seu sentimento? E se você tem este sentimento, você dorme tranquilo? Todos condenaram esta mulher, porque a lei dizia. Ela também se condenou, né? Não reagiu. Mesmo quando ela ficou sozinha, ela não disse, olha, Senhor, esses homens foram embora, mas foi tudo um engano, sabe? Não. Ela podia muito bem dizer isto, né? Ela estava disposta a enfrentar perante Deus a sua situação. Você realmente quer ser salvo? Quer a sua salvação de Deus? Você terá que enfrentar este grande fato. Você terá que enfrentar perante Deus esta grande realidade que você tem pecado contra Deus. Esta mulher estava assim. Mas o Senhor viu o coração dela. Ele vê o nosso coração. Ele não vai lhe salvar, Deus não vai lhe salvar sem você chegar neste ponto de arrependimento. Mas o Senhor também não queria só alcançar esta mulher, Ele queria alcançar aqueles outros homens. O desejo dele, meu amigo, é salvar todos. Mas para as pessoas chegarem a Cristo como Salvador, elas precisam ser tocadas neste ponto. São pecadores também, condenados. É interessante que a mesma lei que condenava aquela mulher, eles não viam palavra alguma que condenava eles. Será que você é esse tipo de gente?
Hã? A salvação serve para um monte de gente, menos para você. Porque você não está tão pecador assim que merece ir para o inferno. O Senhor, com uma palavra só, convenceu velho, jovens, aquele grupo de homens que estava ali acusando, não diz quantos eram, mas diz que tinha velhos e novos. Ninguém escapa do juízo divino, do análise que ele faz dos nossos corações. Pode ser um bem velho, que já pecou muito na vida, agora está aí meio corcundo, cabelo branco, passando-se por inocente, e as pessoas olham para ele, coitado, está no fim da vida, ele não tem mais muito o que fazer. Então veste uma capa de humildade, mas na realidade tem na sua vida pecados feios que a gente nem imagina que aquele indivíduo cometeu. E os jovens estão no mesmo caminho daquele que já está velho. Mas quando Cristo convence eles dos seus pecados, eles nunca pensavam que Cristo ia desarmar eles. Tem aí uma adúltera. Desde quando nós vamos nos igualar a esta pecadora? Não. Nós lemos a Bíblia. E nós vamos no templo. E nós até ensinamos outras pessoas sobre a Bíblia. O ser humano é perito nisso. Mas, meu prezado ouvinte, Deus quer tirar o que está podre, o que está sujo, e mostrar para você, não para Ele. Ele já sabe como nós somos. Ele quer mostrar para você mesmo, como um dia eu tive que enfrentar a minha situação. O que Cristo fez? Ele trouxe a sujeira que estava no coração deles e botou perante os olhos deles e disse: olha, aquele que está sem pecado entre vocês, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. Pronto. Cristo continuou escrevendo na terra como estava. Aquela palavra foi fundo no seu coração. Esta mulher já tinha recebido a palavra funda no seu coração da lei, que ela era condenada. Ela estava ali firme. Se tem que ser condenada, eu vou ser condenada. Tem que ser apedrejada, eu vou ser apedrejada. Mas agora, estes homens, talvez não tinham pecado como o delas, mas também tinham pecado, né? Por que eles não ficaram ali? Estavam condenados também. Mas saíram um a um. Almas convencidas, pessoas convencidas, nós somos pecadores perante Deus. Mas é só isto. Cristo, meu amigo, se apresentou muitas vezes como o Salvador dos pecadores. Quando eles chegaram, ele já estava ensinando a multidão, sem dúvida, apontando para ele mesmo. Neste evangelho, quantas vezes, numa festa que ele esteve há pouco tempo, ele disse, no último dia da festa, quem tem sede, vem a mim e beba. Rios de água viva correrão do seu ventre, todos aqueles que creem em mim. Eu sou o Salvador. Ele disse, eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Aquele que crê em mim jamais terá fome e jamais terá sede. Eles sabiam que esta pessoa divina se apresentava ao mundo como o Salvador vindo de Deus. Mas pecadores que não querem largar os seus pecados, não querem se arrepender dos seus pecados, não querem aceitar Cristo como Salvador. Então aqui nós temos já duas classes de tipo de pessoas. Aquela mulher que foi salva. Cristo disse, eu não te condeno.
O único que estava sem pecado ali, que podia condenar, era ele. Ele disse: eu sou a luz do mundo. É por isso que a luz dele entrou na alma daqueles homens e convenceu eles: nós somos pecadores. Mas sabe o que a Bíblia diz neste mesmo evangelho? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más, e eles não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Evangelho de João, capítulo 3. Será que não encaixa nestes homens? A luz vem sobre as trevas e mostra o que está aí escondido, o pecado no nosso coração. Mas quem é a pessoa que se salva? É aquele que se aproxima mais da luz, mesmo que tenha que enfrentar: eu sou um pecador. E quanto mais perto de Deus, eu estou mais condenado. Eu estou indo para o inferno. É assim que cada pessoa se encontra quando vai se salvar. Não é fugindo da luz, não é chegando em casa, ligando a televisão para olhar um futebol, para desaparecer, pensar sobre um assunto, olhar a novela, ligar o rádio, talvez olhar no celular. Agora não precisa televisão, nem rádio, nem mais computador. O celular já entretém as pessoas para tirar a boa semente que está lançada no coração. Pessoas, meu amigo, que vão se salvar, vão para casa pensando: eu quero ser salvo. Eu quero resolver este assunto, custe o que custar. Eu preciso me salvar. Eu quero me salvar. E Deus quer salvar. Que maravilha! Você não gostaria de estar aqui no lugar desta mulher? Ouvir de Cristo: ninguém me condenou, Senhor. Mas ela não saiu correndo. Ela compreendia na presença de quem ela estava: do Senhor. Ela não falou: ninguém me condenou, Jesus. Senhor. Ninguém me condenou, Senhor. E este Senhor disse: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Cristo salva, nos salva, perdoa os nossos pecados, para nos dar uma nova vida. Mas é só Ele que pode perdoar todo o nosso passado. Quando você aceita o que Ele está fazendo, o que Ele já fez, o que Ele faz em você. É difícil? Você precisa do Espírito Santo para fazer esta obra. A mulher aceitou aquilo que Cristo estava dizendo para ela. O Senhor Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. No seu caso, ele vai falhar? Será que essa mulher voltou para casa sem dar importância para o que Cristo disse? Não. Ela aceitou porque ela estava na presença do Filho de Deus, meu amigo. Você, para ser salvo, você tem que aceitar Ele. O que Ele fez? Ele disse que a sua salvação e a minha lá sobre a cruz, depois de levar em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro, sabe o que Ele disse? Está consumado. Depois dele ser ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, Ele disse: está consumado. Você não pode receber Ele? Você não pode descansar nele pela fé? Você não pode ver que o que Ele sofreu foi por tua causa? Note aqui. Aquele que pratica o pecado, aquele que vive na prática do pecado, em verdade vos digo que aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas ele também diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi isso que aconteceu com esta mulher.
Ele disse, vai e não peques mais. Quem é que tem condições de ser salvo, ir e não pecar mais? Aqueles que são salvos por Cristo. Recebe uma nova vida. Aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ele começa a trilhar um novo caminho. Não é pela sua própria força. Note, Cristo disse, eu não te condeno. Ela foi salva. Ele podia dizer, vai e não peques mais. Por quê? Ele explicou mais adiante. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas sofrem antes do tempo com relação à salvação, pensando, como eu vou vencer aquilo? Como eu vou resolver aquele outro? Como eu vou trocar isto? Como eu vou deixar aquilo? O Filho que lhe salva é o Filho que lhe liberta. É impossível? É impossível. Para você e para mim. Mas para Deus, nada é impossível. Por isso que foi Ele, o Filho de Deus, que morreu por nós na cruz e preparou esta salvação, a salvação que era impossível. E Ele disse que estava consumado. Só mais um ponto. O Senhor falou, então temos aqueles que são convencidos dos seus pecados e voltam a si mesmo. Nós vemos a mulher que foi convencida, que realmente ela era uma pecadora, mas foi salva, foi liberta dos seus pecados, começou uma nova vida. Mas nós temos aqui também aqueles que morrem em seus pecados. A cada segundo, enquanto eu falo isto, já passou alguns segundos, morre mais ou menos no mundo 2 pessoas. São 6.000 pessoas em uma hora. 2 pessoas em cada segundo. Quantos segundos nós ficamos aqui dentro? Quantas pessoas morreram no mundo? Podia ter sido eu? Alguém tem que ocupar este lugar? Podia ser você? Você está preparado para morrer? Não se esqueça. Você vai deitar hoje, vai dormir 8 horas, 9 horas talvez. Enquanto você está dormindo, milhares de pessoas estão morrendo. Vai chegar um desses segundos que um deles vai ser você ou vai ser eu. O Senhor disse, morrer em seus pecados. Para onde ele foi, este pecador não pode ir. Mas você pode ser perdoado dos seus pecados. Ir para o lugar para onde ele foi, sabe por quê? Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. João capítulo 14, este mesmo evangelho. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele disse, para que onde eu estiver, estejais vós também, os discípulos dele. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Meu amigo, meu prezado amigo, você tem que ser salvo a qualquer custo. Porque o que você perder nesta vida não se compara com perder a sua alma no inferno para sempre. Desprezar o sacrifício de Cristo, onde Ele derramou o seu sangue, derramou a sua alma na morte, para salvar você e a mim.
E Ele oferece isto gratuito. Ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Oh, espero que você aproveite. Se você morrer, se eu morrer, que você seja uma pessoa salva. E vá de encontro ao Salvador que está lá no céu. Porque morreu um pecador salvo. Que você faça isto. Crê no Senhor Jesus. E você será salvo. Aí no banco onde você está.